Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar mais um conteúdo, capítulo 6 do livro sobre a Revolução Inglesa e a Revolução Industrial. Essencialmente, hoje nós vamos nos deter ao conteúdo sobre a Revolução Inglesa, que pode ser chamada de as Revoluções Inglesas. Para iniciar esse conteúdo, nós vamos ver aqui o que caracterizava a Inglaterra naquele primeiro momento. A política econômica da Inglaterra era a política mercantilista, herdada de Henrique VIII e Elizabeth I. Aí está Elizabeth II, perdoe-me o erro. Essas políticas econômicas, elas acabaram transformando Londres na maior cidade da Europa, que tinha como principal atividade econômica a indústria têxtil, a produção de carvão, está escrito servão, mas é carvão, o comércio marítimo, que era uma atividade essencial, mas perdia para a atividade econômica desenvolvida pela Holanda, ou seja, a Inglaterra ficava em segundo lugar na atividade comercial marítima. Essas atividades econômicas provocaram mudanças na sociedade, tanto na sociedade, nas cidades, como também no campo. Então, de que forma o capitalismo vai atingir o campo? Através das mudanças nas gentes e nas homens. Gentes eram sociedades ou comunidades, populações que atuavam no meio rural e também tinham uma contribuição no setor urbano, através de realizações comerciais, negócios, que a gente pode dizer, e também entre os casamentos de familiares do campo com pessoas da cidade e vice-versa. E os homens eram pequenos e médios proprietários rurais. As gentes e os homens produziam e vendiam tecidos de lã e alimentos. Esses tecidos de lã e alimentos eram revendidos pela marinha mercante, ou seja, a marinha comercializava os produtos produzidos pelos gentes e homens. Essas duas sociedades, elas acabam se fortalecendo cada vez mais e aí elas começam a praticar os cercamentos. O que eram os cercamentos? Era a expulsão das pessoas de suas terras e quando essas pessoas eram expulsas de suas terras, essas terras eram cercadas. E aí a gente tem uma imagem desses cercamentos. Então, grandes propriedades que não tinham produção, não tinham camponês e que estavam cercadas. Eles, além de expulsar, eles também compravam terras. E a agricultura de subsistência, ela então foi cedendo lugar à agricultura comercial. A agricultura de subsistência é a agricultura onde a pessoa produzem para o seu próprio consumo. E isso vai perdendo justamente porque os agricultores vão sendo expulsos de suas terras. E em seu lugar se coloca a agricultura comercial, que é uma das características do capitalismo. E o que aconteceu com os camponeses? Os camponeses empobrecidos migravam para as cidades. Mais tarde nós vamos ver que esses camponeses vão servir de mão de obra para a indústria. Politicamente, nós vamos ver a ascensão do absolutismo dos Stuart. Depois que a rainha Elizabeth I morre, quem vai assumir é seu primo, o rei da Escócia, Jaime I. Seu reinado vai durar de 1603 até 1625. Ele é o primeiro da dinastia Stuart. Ele vai impor o anglicanismo como religião oficial e também ele vai criar uma política tributária extorsiva. O parlamento inglês vai começar a reagir, justamente porque a maioria era formada de puritanos. O rei, então, devido à reação do parlamento, manda fechá-lo e, com isso, ele começa a exercer práticas absolutistas. Eles disputam. Depois que o Jaime I morre, quem vai acabar assumindo será o seu filho, Carlos I, que vai reinar de 1625 até 1649. Nesse tempo, o parlamento vai então aprovar a petição de direitos, que tornava as tributações ilegais sem seu consentimento. Ou seja, os reis que tinham assumido após a morte da Elizabeth I, que foi o Jaime I e o Carlos I, eles costumavam aumentar os impostos excessivamente. E o parlamento vai determinar que a partir de então esses impostos só podem ser aumentados ou criados a partir da aprovação do próprio parlamento.
O rei, então, como uma forma de reação, passou a governar sem convocar o parlamento. E com isso ele começa a tomar medidas arbitrárias. Ele vai impor multas e criar novos impostos, entre eles o chip money. Era um imposto que só era pago pelas cidades portuárias, mas a partir desse momento, o rei determina que todo mundo vai ter que pagar o chip money. Isso provocou uma onda de protestos, principalmente os protestos do parlamento. De qualquer forma, o que vai acontecer? Em 1640, o rei convoca o próprio parlamento para aprovar um aumento de impostos. Porque, como nós vimos anteriormente, para aumentar os impostos era preciso ter a aprovação do parlamento. Só que o rei, como uma forma de reação, simplesmente ignorava o parlamento. Agora, como ele precisava desse aumento de impostos, ele vai convocar novamente esse parlamento, que aproveita-se dessa situação e anula os impostos solicitados pelo rei. E ainda mais, aprovou um ato que impedia a sua dissolução, ou seja, o rei não poderia dissolver o parlamento de acordo com a sua vontade. O rei então invade a Câmara dos Comuns com a sua Guarda Nacional. A Câmara dos Comuns era um local onde estavam os puritanos, que eram justamente os que formavam a maioria do parlamento. Com isso, inicia-se a Guerra Civil de 1642 até 1649. E nós temos, então, a Guerra Puritana, que vai culminar com uma revolução. Essa guerra vai ser travada entre o rei e a burguesia. O rei tinha o apoio da aristocracia e de alguns setores da burguesia que haviam se beneficiado das suas ações. Esse conflito é entre o exército parlamentar e o exército do rei. O rei foi derrotado e foi declarado então que a monarquia era desnecessária. Com isso foi proclamada a república. A república ela vai ter como principal representante o Oliver Cromwell. Cromwell foi um militar que participou da Guerra Puritana e que agora passaria a ser o principal governante. E o rei, o Carlos I, foi decapitado. A República de Cromwell vai ser caracterizada como de um governante autoritário. Antes de assumir o poder, ele exercia tinha uma visão mais moderada, né? Defendia uma república, mas a partir do momento que ele assume, ele se torna autoritário. E aí ele vai promulgar os atos de navegação. Pelos atos de navegação, ficou determinado que todo mundo que comercializava com a Inglaterra deveria transportar as mercadorias em navios ingleses ou em navios do próprio país de origem. Com isso, o que acontecia? Eles quebravam o comércio holandês, que era a principal atividade econômica na época. O principal setor econômico que exercia essa atividade comercial marítima era a Holanda. Daí o que vai acontecer? A Holanda entra em guerra, né? Declara guerra à Inglaterra, que a Holanda acaba sendo derrotada. Cromwell se torna ainda mais fortalecido e ele torna o seu cargo então vitalício. Se era uma república, o cargo dele seria extinto. Aliás, ele perderia o cargo dele assim que acabasse seu mandato, mas ele determinou-se que a partir daquele momento seria vitalício. Depois da morte de Cromwell, vai haver a restauração da monarquia, porque o seu filho, Ricardo, não vai conseguir exercer o poder da mesma forma que o pai. Vão haver muitas manifestações e aí, diante disso, o parlamento chega à conclusão de que era melhor voltar à monarquia. E aí chama o Carlos II, que era filho do Carlos I, aquele que foi executado, que foi inclusive decapitado, para ser o rei. A princípio a ideia era que ele governasse, Carlos II governasse junto com o parlamento. Ele, até o momento em de ser entronado, ele concorda, mas depois que ele pega a coroa, ele não aceita mais se submeter às decisões do parlamento. Depois de Carlos II, quem assume é o Jaime II, que era seu irmão e sucessor, que vai se alinhar. Ele se alinha a Luís XIV, que era o rei da França e, na época, o mais poderoso rei da Europa. Obviamente que o que é que vai acontecer? O parlamento vai reagir contra essa aproximação do rei da Inglaterra com o rei da França. E aí nós vamos ter a Revolução Gloriosa. Quando o parlamento reage, o rei não revida, ele acaba renunciando.
O parlamento então decide convidar o Guilherme Orange, que era casado com a filha do Jaime II, para ser o rei. Ele aceita e acaba sendo entronado. E aí nós temos a Revolução Gloriosa, que é a revolução sem ter sangue. Pelo menos nesse momento não vai haver o derramamento de sangue. Daí o nome de Revolução Gloriosa. E que vai ter como fator principal a restauração da monarquia na Inglaterra. Ok, gente? Então, a gente conclui essa primeira parte do capítulo e na próxima aula a gente dá continuidade. No mais, fiquem bem, fiquem em paz e fiquem em casa, de preferência estudando.